Hoje a gente vai apresentar uma tese que reúne várias técnicas de experiência de usuário, design thinking, para melhorar a experiência do usuário, e tudo isso junto numa estratégia, uma tática que você pode apresentar aí para tua empresa ou para o teu negócio. No Yardcast de hoje vamos falar um pouco sobre economia comportamental e o impacto que ela tem no processo de tomada de decisões. Começar dando uma introdução, as teorias clássicas da economia, elas dizem que o homem ele é um ser completamente racional e ele é chamado até pelos economistas mais clássicos de homo economicus, dizendo que o homem ele sempre toma decisões financeiras com base na razão, visando seu bem-estar e ao menor custo possível. Mas eu queria começar a discussão perguntando aqui para os meus colegas da mesa quem nunca foi no mercado para comprar um item e chegou lá, tinha uma promoção, leve 3 e ganhe um copo. E você nem precisava nem de 3 itens, muito menos de um copo. E você foi lá e comprou e saiu achando que fez o negócio do século no mercado. Aí que entra Richard Thaler. Ele é economista norte-americano com a teoria Continua, isso aí faz parte da graça do podcast ao vivo. Aí que não é ao vivo, né? Mas fica mais natural, pode seguir. Aí que entra Richard Thaler, economista norte-americano, com a teoria da economia comportamental, que inclusive garantiu para ele o Prêmio Nobel de Economia em 2017. Ele foi um dos primeiros a juntar conceitos de economia com psicologia, dizendo que o comportamento humano que dita os ritmos da economia. Ele tentou trazer uma abordagem mais humana para a economia, inclusive ele falava que o homem ele não era tão racional assim, na verdade, nem irracional, ele é um ser de racionalidade limitada. Um dos exemplos práticos mais famosos aconteceu nos Estados Unidos, onde as crianças tinham um sério problema de saúde pública lá, que as crianças estavam com altos índices de obesidade infantil. E para contornar isso, o governo começou a oferecer maçãs para as crianças comerem nos intervalos das aulas. E dentro desse cenário foi observado que nos colégios onde as maçãs eram servidas fatiadas, o consumo era 60% maior do que nas escolas que as maçãs eram servidas inteiras. E isso só tinha uma explicação que era simples, porque a maçã fatiada ela é mais fácil de comer. E esse pequeno ato ele acabou até criando um novo mercado dentro da indústria de maçãs. Hoje nos Estados Unidos, uma a cada 20 maçãs vendidas no mercado, ela já é vendida fatiada. Essa técnica de facilitar a vida do seu cliente, de simplificar as coisas, ela é chamada pelo Richard Thaler de nudge, N-U-D-G-E. E que na tradução não existe uma tradução bem certa para isso, o mais próximo que se tem é cutucão ou empurrão. Ele tem um livro com esse nome, que é um best-seller chamado Nudge, como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. E esse é um termo que faz parte da tese dele, da economia comportamental, que garantiu o Nobel para ele, e significa você direcionar ou empurrar o teu cliente para onde você acha que é o melhor caminho para ele, para a melhor decisão que ele pode tomar. Mas a melhor decisão para o cliente ou a melhor decisão para a empresa? Porque a empresa quer vender? Então, na prática, as empresas fazem a melhor decisão olhando para o seu ponto de vista, mas na tese dele, inclusive, ele fala isso, que o nudge ele deve ser usado para o bem, tem todo um aspecto ético na tese dele. Então daí fazer a promoção, ganha o copo lá e 3... Na teoria vai contra, não deixa de ser um nudge, mas não é do jeito que ele gostaria que as pessoas usassem. Só para ver se eu entendi exatamente, quando você trouxe o tema, até dei uma pesquisada, para não vir sem saber nada do que se tratava, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo. Aí eu li alguns exemplos e, pelo que entendi, ele é mais nesse sentido de, oferecer uma opção, ao invés de proibir a pessoa de fazer, proibir, entre aspas, a pessoa de fazer de uma forma, demonstrar que tem outra maneira que é mais agradável para ela fazer aquilo. E isso seria benéfico para a empresa, olhando pelo viés do marketing. Isso, exatamente. O nudge ele significa você direcionar a pessoa
ele tem como característica, ele geralmente é uma solução bem simples, ela é barata, ele não tem custo, e o intuito dele é direcionar a pessoa e sem limitar o poder de decisão dela. É você dar uma opção que você acha que seja a melhor para a pessoa. Um exemplo disso é o GPS. Se você coloca uma rota, ele vai te dar uma rota com base no trajeto, na distância, mas você tem a total liberdade de escolher a rota que você quiser. Mas ele vai te dar a rota que ele julga naquele momento ser melhor para você. Mas eu não vendo maçãs, tipo, desculpe até para não entrar no próprio raciocínio, é tipo uma mistura de CS com experiência do usuário de design thinking. Isso, envolve bastante, engloba gatilhos mentais, experiência de usuário. Muito louco. Você pode estar se perguntando, mas eu não vendo maçãs, eu tenho uma loja física que eu vendo roupa, ou eu tenho um e-commerce, ou eu tenho uma loja física e vendo meu produto digitalmente. Como que eu posso usar o conceito de nudge no meu negócio, né? Dentro do processo de vendas é sempre comum a gente tentar otimizar os nossos processos internos sem perceber que facilitar a vida do cliente é tão importante quanto melhorar os nossos processos. Eu vou citar alguns exemplos de nudge que a gente vive no nosso dia a dia, que são mais comuns, e para você que está ouvindo, ver se eles se encaixam ou não no seu negócio, se você não consegue tirar nenhum proveito disso. Os nudges, eles são feitos para facilitar a vida do seu cliente. Por exemplo, se o seu cliente ele vem de um formulário preenchido, ao fazer a abordagem dele, você usa os dados que ele preencheu para fazer essa abordagem. Por exemplo, se o cliente preencheu um formulário dizendo que, já falando qual é o interesse dele, qual é o problema dele, as dores, você não concorda que é chato chegar para o cliente e fazer ele dizer de novo o que você já perguntou para ele no formulário? Posso falar? Cara, você liga no 0800 das empresas de telefone. Qual é o seu CPF? Tá. Qual é o seu endereço? Nome da mãe. O que você precisa? Eu quero aumentar meu plano. Vou transferir a ligação aqui pro setor. Transfere pro setor. Qual é o seu CPF? Qual é o seu nome? Qual é o nome da mãe? Cara, dá vontade de falar, por que vocês pediram antes tudo isso? Não serve pra nada, né? E é muito de experiência do usuário isso aí, né? Muito a ver, tem tudo a ver, né? Outro exemplo disso são serviços de assinatura, de streaming, que eles já vêm por padrão com a opção de renovação automática habilitada. Não tem nada que impeça você de qualquer momento dentro do teu, um ano de assinatura, de entrar na tua conta e desabilitar essa função. Mas a empresa, ela julga que é melhor para você, e aí entra até nesse aspecto ético, que é continuar o plano. Então, se dali um ano o teu cartão estiver disponível, cadastrado lá, ele vai fazer a renovação automática para você. Os nudges, eles são também para deixar um produto mais atraente. Então, por exemplo, numa promoção, você faz questão que seus consumidores vejam e aproveitem a promoção. Você poderia, por exemplo, ao divulgar o produto na tua rede social, você já encaminhar o consumidor para a página final de compra ou com o produto adicionado no carrinho. Seriam opções para facilitar a vida do seu cliente. Ou então, oferecer o produto e oferecer opções que incrementariam o uso desse produto. Você pode observar o seu próprio negócio e analisar o quão fácil e acessível ele está para os seus clientes e o quão difícil ele está também. Questões como o quão é fácil te contatar, te encontrar tanto fisicamente quanto no digital, se no Google informações simples como horário de funcionamento, endereço estão atualizadas, se você tem algum processo, o quão fácil é comprar o seu produto, o quão fácil é usar o seu produto ou serviço, se você tem algum processo no seu negócio que envolva diretamente o cliente, você pensar se você não está transferindo para ele alguma responsabilidade que podia ser tua, mas que fosse de fácil resolução, simplesmente porque você acha que é uma tarefa chata ou não difícil de fazer, mas incômoda para fazer. Você não poderia absorver isso pensando no seu cliente. E depois que você tiver essas respostas, você pode pensar ainda mais em como simplificar esses processos, lembrando sempre que nudges são soluções baratas e simples, que não tem o intuito de limitar o poder de decisão do seu cliente.
O Lucas comentou que isso até acaba a gente percebendo um pouco de CS dentro disso, e uma coisa que eu e o Lucas a gente sempre conversa sobre é realmente da questão do cliente, ele tá confiando no nosso trabalho para tornar a jornada dele, né, a experiência dele com a agência, por exemplo, mais fácil. E eu percebi isso no que você falou, porque muitas vezes a gente... deixa eu pensar num exemplo. Bom, não vou saber citar nenhum agora, mas a gente parar para reparar numa situação e pensar assim, eu consigo resolver isso aqui internamente para facilitar para o cliente, ou eu realmente preciso entrar em contato com ele, pedir ou perguntar, mandar para aprovação, por exemplo. Acho que acaba sendo não é um produto, mas é uma atitude que talvez envolva nudge, né? Sim, com certeza. Um exemplo também é em espaços físicos. O seu ambiente é suficientemente atrativo ou confortável para o seu cliente. Às vezes o seu processo da jornada de compra em si é relativamente longo, e uma música ambiente ou alguma coisa assim pode ser suficiente para melhorar a experiência do seu cliente dentro dessa jornada. Tem um outro caso que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, onde um metrô estava com um fluxo muito grande de pessoas, tinha 2 escadarias, uma escada convencional e uma escada rolante, e 99% das pessoas iam pela escada rolante. E uma maneira que a administração do metrô encontrou de resolver isso foi pintar os degraus da escada convencional como se fossem teclas de piano e colocar uma música ambiente. E isso naturalmente, sem nenhuma imposição, sem nenhuma nem placa direcionando as pessoas a irem pela escada convencional, acabou melhorando o fluxo da escadaria. E isso é uma coisa que a gente vê bastante em mercados, a questão da disposição das prateleiras. E às vezes são atitudes pequenas que podem te ajudar nesse direcionamento do cliente. Eu vi um posto de gasolina que eu fui pagar e a maquininha tava com um adesivo assim, não aceita aproximação. E aí eu fui tirar o cartão para passar a aproximação, e quando eu vi que não aceitava, não, eu ia pagar com o celular, que meu celular tem o esquema de aproximação. Daí eu nem ia tirar a carteira. Daí ela tava passando aí na compra, daí eu vi que tinha o bilhete. Daí eu já fui lá e peguei o cartão. Sem eu precisar, de repente, esperar, tentar passar. Daí ela fala, esqueci de avisar, isso aí não tá passando. Daí ia ter que voltar a compra, sei lá, cancela de novo. Parece um detalhe simples, mas esses dias eu vi alguém que postou um negócio parecido, né? Pode ser um nudge isso também. Sim, com certeza. Colocar um aviso para facilitar. Exatamente. E dentro de um ambiente digital, o seu site ele é suficientemente intuitivo, ele é agradável, a apresentação dele, você mostra para os seus clientes o que você quer que eles vejam, e dentro desse cenário no geral você pode usar inúmeros outros gatilhos para melhorar ainda mais o aproveitamento desses nudges e melhorar o seu proveito com os consumidores. Se você tiver uma agência de publicidade, alguma coisa, uma agência capacitada, pode te ajudar ainda mais a te orientar nesse processo. Eu tenho uma pergunta. Você comentou dos gatilhos. Esses gatilhos eles seriam usados, por exemplo, para incentivar as pessoas a usarem aquelas alternativas que a empresa criou pensando em ser um nudge, tipo, eu fiz isso para facilitar para o meu cliente, mas ele não está usando, então eu vou colocar um gatilho aqui para ele ler, por exemplo, e ser induzido a ir por aquele caminho que eles criaram? Eu acho que os nudges e os gatilhos, eles andam meio lado a lado, né? O nudge é uma solução mais simples e não tão persuasiva assim com o cliente, mas que ela pode ser usada no sentido, tipo, você mostrar para o seu cliente o que você quer que ele veja e usar alguma técnica de escrita, alguma coisa assim, para chamar ainda mais a atenção dele nesse sentido. Tipo um formulário que vem a opção de você preencher com os dados do Facebook, que você dá um clique e ele já puxa automático todos os dados. Isso, exatamente. Tipo, eu não estou induzindo ele a preencher nada, porque ele vai ter que preencher de qualquer forma, mas eu facilito o preenchimento. Sim, exatamente. Daí isso é bem exemplo de user experience assim também, né? E daí, para finalizar, eu queria finalizar com uma pergunta no ar mais filosófica. Muitas vezes o teu negócio ele já funciona, você tem uma clientela, o teu negócio você já julga que ele é efetivo, você tem dados, mas você já olhou para esses processos e já viu e se certificou que realmente não tem nenhuma maçã para você fatiar para os seus clientes?